Se você ama mistérios, lendas e suspense, então esse vídeo é para você. Antes de mergulharmos nessa narrativa envolvente, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like poderoso e compartilhar com mais pessoas para que essa lenda continue viva. Que o chamado dessa história vai começar. Prisioneiros do ciberespaço, o sacrifício final. A chuva caía fina naquela noite enquanto Felipe digitava freneticamente no teclado do seu computador. Ao seu lado, Lucas e Mariana observavam a tela hipnotizados. Os três eram conhecidos por explorar os recantos mais obscuros da internet, buscando códigos estranhos e programas esquecidos. Foi então que Felipe encontrou algo diferente, um arquivo intitulado Portal.exe em um fórum enigmático. Sua descrição era vaga, mas prometia uma experiência jamais vista. Sem pensar duas vezes, clicou duas vezes sobre o ícone. Assim que o programa foi executado, as luzes piscaram. O monitor tremeluzia como se estivesse sendo rasgado em duas dimensões. Uma onda de estática atravessou o quarto e antes que pudessem reagir, tudo ficou escuro. Quando acordaram, não estavam mais ali. O mundo ao redor era disforme, coberto por uma névoa densa. Estruturas metálicas se erguiam como esqueletos retorcidos. Sons distantes ecoavam pelo ar, como se algo ou alguém os observasse. Enquanto exploravam o terreno fantasmagórico, perceberam que cada movimento era acompanhado por sombras. Criaturas espreitavam dos cantos, corpos disformes com olhos brilhantes e membros alongados. O cheiro de ferrugem e carne podre impregnava o ar. Lucas tentou voltar pelo caminho de onde vieram, mas atrás deles, a passagem desaparecera. Eles estavam presos. Enquanto isso, no mundo real, seus pais começaram a notar o desaparecimento. O quarto onde estavam ficou exatamente como haviam deixado, exceto por um detalhe. O computador continuava ligado, exibindo uma tela com símbolos que se moviam sozinhos, como se estivessem digitando mensagens para alguém ou algo. A polícia foi chamada, buscas começaram, mas não havia rastro de Felipe, Lucas e Mariana. No mundo estranho, eles tentavam sobreviver. Cada passo parecia levar a lugares diferentes, como se a realidade estivesse em constante mudança. O tempo não fazia sentido ali. Estavam andando em círculos ou aquilo estava simplesmente rearranjando-se ao redor deles. Felipe olhou para o céu. Não havia estrelas, nem lua, apenas um grande olho pálido, vigiando. Eles precisavam sair dali. Felipe, Lucas e Mariana caminhavam sem rumo, tentando compreender a lógica daquele mundo distorcido. Os prédios retorcidos pareciam respirar, e as ruas se moviam sutilmente, como se estivessem vivas. Cada passo levava a um novo lugar, sem nenhuma coerência espacial. Isso não faz sentido, sussurrou Mariana, sentindo o peso do desespero apertar seu peito. Precisamos encontrar alguma saída, disse Felipe, puxando Lucas, que encarava uma sombra se esgueirando atrás de uma parede. Os três avistaram uma construção diferente das outras, uma espécie de torre metálica com símbolos pulsando em suas superfícies. Sem opções, decidiram entrar. Lá dentro, tudo parecia ainda mais irreal. As paredes mudavam de lugar, os corredores se multiplicavam e o ambiente tentava engoli-los. No mundo real, a polícia estava cada vez mais frustrada com o caso. Os adolescentes haviam desaparecido sem deixar rastros. A única pista era o computador, ainda ligado, agora emitindo um som grave e pulsante, como se estivesse respirando. Um dos investigadores tentou interagir com o sistema. Assim que digitou um comando simples, a tela se encheu de caracteres aleatórios. Uma única mensagem apareceu no centro da tela. Eles estão aqui, mas não por muito tempo. Os oficiais se entreolharam, tentando entender o que aquilo significava. Quem enviará aquela mensagem? No outro mundo, Felipe, Lucas e Mariana sentiam que estavam sendo observados. Algo imenso os acompanhava. A torre em que haviam entrado não era apenas uma construção. Era um ser vivo, e eles estavam dentro dele. O chão vibrou, as paredes se fecharam, e o mundo ao redor começou a se distorcer ainda mais. Isso é um pesadelo, gritou Lucas. Não, é um jogo que não sabemos como vencer, retrucou Felipe, olhando para os símbolos nas paredes. Eles tinham pouco tempo para descobrir como sair dali. A torre pulsava como um organismo vivo. Os corredores se estreitavam, as paredes ondulavam,
e um calor insuportável começava a emanar do chão metálico. Mariana tropeçou e caiu, sentindo o chão vibrar sob suas mãos. Isso não é um prédio. Ela arfou, os olhos arregalados. É um ser vivo. Felipe e Lucas se entreolharam, o terror crescendo em seus rostos. Se a torre era uma criatura, então estavam dentro de algo que não os queria ali. Do lado de fora, a névoa ficava mais densa, revelando figuras distorcidas. Seres esguios e sem rosto se moviam silenciosamente, observando a estrutura metálica que abrigava os 3 jovens. Eles sabiam que estavam lá dentro. Enquanto isso, na Terra, os investigadores tentavam desesperadamente entender o que estava acontecendo. O computador emitia códigos incompreensíveis, seus circuitos aquecendo cada vez mais, como se estivesse conectado a algo além do próprio mundo. "Isso é impossível", murmurou um dos policiais, vendo a tela piscar com uma única mensagem: "O chamado está feito. O retorno será negado." Felipe sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir o som crescente dentro da torre, uma respiração profunda, gutural. O próprio espaço ao redor deles começou a se moldar. As paredes se tornaram carne, pulsando como se fossem veias abertas, e a passagem pela qual haviam entrado se fechou completamente. Lucas se aproximou dos símbolos brilhantes nas paredes, tentando decifrá-los. Seu coração martelava em seu peito quando percebeu que alguns deles começaram a se rearranjar sozinhos. A mensagem formada era clara: o sacrifício será aceito. Mariana gritou. Felipe agarrou Lucas pelo braço e começou a puxá-lo. Eles precisavam sair dali. Mas como? A torre vibrava mais intensamente e algo no centro do lugar começou a se manifestar. Uma silhueta gigantesca, distorcida, com olhos vazios e membros fragmentados. Ele sabia que eles estavam ali. A torre pulsava como um coração doente, e cada segundo que passava a entidade que se manifestava dentro dela parecia mais consciente de sua presença. Felipe, Lucas e Mariana estavam cercados por paredes que se contorciam, com veias expostas uma aura de desespero crescente. O chão tremeu. Mariana caiu de joelhos, o rosto pálido e suado. "Isso vai nos consumir." Sua voz era quase um sussurro. Felipe não podia aceitar isso. Olhou para Lucas, que ainda analisava os símbolos nas paredes. A mensagem havia mudado outra vez, agora formando uma única palavra: escolha. Os 3 se entreolharam, o medo crescendo em seus olhares. Lucas estendeu a mão para tocar os símbolos. Assim que seus dedos roçaram a superfície metálica, uma dor lancinante percorreu seu braço. Ele gritou, mas o símbolo brilhou intensamente e a torre estremeceu. No mundo real, os investigadores observaram o computador mudar novamente. Agora, a tela exibia imagens turvas de 3 figuras correndo por corredores impossíveis. Era uma transmissão vinda de onde quer que eles estivessem presos. "Isso é real?" perguntou um dos policiais, horrorizado. "Seja o que for, eles estão vivos, mas não por muito tempo", respondeu o analista de dados, ajustando os parâmetros para tentar entender a transmissão. Felipe, Lucas e Mariana começaram a perceber o padrão. A torre estava conectada ao computador da Terra. Se conseguissem decifrar o código, poderiam encontrar uma saída. Mas havia um problema. A mensagem na parede agora dizia: somente 2 podem voltar. O coração de Felipe disparou. A escolha não era apenas entre abrir um portal de volta. Era um sacrifício. E a criatura na escuridão já sabia quem iria ficar para trás. Gostou do capítulo? Mateus? Quer que eu continue com o próximo? Felipe, Lucas e Mariana encaravam a mensagem nas paredes pulsantes. Somente 2 podem voltar. O tempo parecia se acelerar. A criatura na escuridão se movia agora. Seus membros disformes se arrastavam pelas paredes da torre viva. A escolha precisava ser feita agora. Lucas apertou os olhos, o corpo tremendo. Não podemos. Isso é um jogo cruel. Ele protestou. Se não escolhermos, todos ficaremos presos aqui, gritou Felipe, sentindo a torre se estreitar ao redor deles. Mariana olhou para os 2 e respirou fundo. Então eu fico. Felipe e Lucas olharam para ela, horrorizados. Não, gritou Felipe. Mariana, não. Mas ela sorriu, os olhos cheios de lágrimas. Eu sempre disse que vocês precisavam de mim para sobreviver. E agora estou provando isso. Ela pressionou os símbolos na parede, ativando o portal.
Atou e rugiu como uma besta ferida, e a passagem de volta à realidade finalmente apareceu. Felipe e Lucas foram sugados por uma luz intensa, seus corpos atravessando a barreira entre os mundos. No mundo real, o computador explodiu em um clarão. Os investigadores recuaram enquanto Felipe e Lucas apareceram misteriosamente no chão do quarto, exaustos e assustados. Eles haviam voltado, mas Mariana não. Os dias passaram e a polícia tentou entender o que acontecerá. Felipe e Lucas deram explicações confusas sobre o outro mundo, sobre o ser que os aprisionou, sobre Mariana. Ninguém acreditou completamente. O caso foi encerrado como desaparecimento inexplicável. Mariana nunca foi encontrada. Meses depois, Lucas ligou seu computador. O sistema inicializou normalmente, mas, em meio aos processos invisíveis rodando, uma única mensagem surgiu na tela: "Eu ainda estou aqui."